Instrumento de cessão de direito sobre bem imóvel. Você conhece? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Saiba o que é e quando ele poderá ser utilizado. O instrumento de cessão de direitos é utilizado para transmitir o direito sobre um bem imóvel para uma outra pessoa. Neste caso, estamos falando de cessão de direitos sobre bem imóvel. Todavia, a cessão de direitos poderá ser efetuada sobre bem móvel também. Muitas pessoas não conhecem ou sequer ouvem falar sobre a cessão de direitos, mas ela é muito utilizada no caso de um bem imóvel quando este não possui escritura definitiva. Quando o imóvel não é regularizado, um exemplo clássico, uma determinada pessoa adquiriu um imóvel, todavia, por nunca ter conseguido registrar aquele bem imóvel, ele muitas vezes somente tem um contrato de compra e venda, pois sequer aquele imóvel possui a escritura. E neste caso não há como efetuar a devida regularização no cartório de registro de imóvel por razões maiores, o qual impossibilita a transferência desse bem, seja por um comprador, um herdeiro ou um sucessor. Ocorre que, sem a regularização no cartório de registro de imóvel, surge a preocupação quanto à proteção daquele patrimônio em relação a quem irá herdar o imóvel futuramente ou suceder sobre aquele patrimônio. Neste caso, os herdeiros ou sucessores poderão utilizar em seu benefício um documento chamado Instrumento de Cessão de Direitos sobre Bem Imóvel, o qual poderá ser registrado em cartório, revestindo-se de forma pública para que tenha validade jurídica, conforme preceitua o artigo 1793 do Código Civil. O instrumento de cessão de direitos poderá ser utilizado em diversas situações. Dentre essas situações, temos o contrato de compra e venda, situações relacionadas aos direitos sucessórios, doações, dentre outros. É um importante documento que servirá de prova documental em benefício daquele que um dia poderá precisar comprovar que esse patrimônio lhe pertence. Todavia, não foi regularizado em razão de força maior, por falta de escritura pública ou registro do imóvel. Sendo assim, nessas determinadas situações, a lei viabiliza a cessão de direitos para que haja segurança jurídica e proteção patrimonial daquele que teme um dia ser prejudicado pela inércia do cedente, que é aquele que cede os seus direitos, quando deixou de regularizar um patrimônio imóvel por razão de força maior, por de fato não conseguir regularizar. Pois sabemos que existem imóveis que estão nessa situação de não poderem se regularizar. Mas com a proteção de tal documento, o cessionário, que é aquele que irá se beneficiar sobre essa cessão de direitos, poderá ter uma tranquilidade jurídica resguardada pela lei.